Queridos irmãos, muito boa noite na preciosa paz do Senhor Jesus. É com alegria que mais uma vez quero meditar um pouco na palavra de Deus, junto com todos vocês. Quero meditar sobre o encontro maravilhoso de Nicodemos com o Senhor Jesus Cristo. Está escrito no livro de João, capítulo 3. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Louvado o nome do Senhor. Certamente Nicodemos ouvia falar do Senhor, e ele, sem conhecer Jesus, já começou a admirá-lo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Jesus Cristo, um homem maravilhoso, perfeito, verdadeiro, sábio, sereno em suas palavras, tranquilo. Quando falava a verdade, louvado seja o nome do Senhor. Nicodemos então desejou conhecê-lo. Evangelho de João, capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter a noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestres vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu faz, se Deus não for com ele. Jesus respondendo disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura devo tornar ao ventre de minha mãe e nascer de novo? Jesus Cristo responde ele dizendo: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui está uma grande incógnita, porque as coisas de Deus só se compreendem pelo Espírito de Deus. O homem normal, o homem comum não entende as coisas de Deus. Olha a pergunta que um mestre, que um príncipe dos judeus disse a Jesus: o senhor quer dizer que eu preciso voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente? Olha a pergunta que ele fez. Ele não sabia sobre o novo nascimento. Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino precioso de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo disse para ele: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de eu ter dito isto. É necessário você nascer de novo. Para Deus, queridos, para Jesus Cristo, é necessário o ser humano nascer novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aquele que é nascido de novo tem desejo pelas coisas de Deus. Como diz o apóstolo Paulo: desejai afetuamente, como meninos nascidos novamente, o leite racional. Louvado o nome do Senhor. Quando aceitamos a Jesus Cristo com um coração, o nosso desejo, a nossa sede é de estar com Jesus, ouvindo a sua palavra, agradando em todos os momentos.
Nicodemos, ele foi ter um encontro com o Senhor Jesus, ele era famoso certamente, talvez ele não queria que o pessoal visse ele encontrando-se com o Senhor Jesus, então ele foi procurá-lo à noite. Chegando à noite, certamente ele pede licença e chega perto do mestre. Humildemente ele disse: bom mestre, eu sei que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu faz se Deus não for com esta pessoa. Nicodemos analisava o que Jesus fazia. Certamente Nicodemos tinha ouvido falar que Jesus Cristo transformou água em vinho. Certamente ele ouvia falar que Jesus Cristo curou 10 leprosos. Certamente ele ouviu falar que Jesus Cristo ressuscitou a filha de Jairo, curou a mulher do fluxo de sangue. Talvez ele ouviu falar que Jesus Cristo curou o servo do centurião. Talvez ele ouviu falar que Jesus Cristo ressuscitou a Lázaro, 4 dias morto. Talvez ele ouviu falar que, uma certa ocasião, o Senhor Jesus Cristo manda parar um cortejo fúnebre, sem que ninguém pedisse nada. Jesus Cristo teve dó, teve misericórdia da mãe do menino e disse: pare. E Jesus Cristo então ressuscitou o moço. Nicodemos certamente ouvia falar de muitos milagres que o Senhor Jesus tinha feito no seu tempo. Aguçou, cresceu no seu coração a curiosidade. Eu preciso ver este homem. Dizem que ele é diferente, dizem que a sua voz é diferente, a sua palavra é diferente, a sua maneira é diferenciada. Dizem, eu quero ver este homem. E ele então propôs no seu coração encontrar Jesus Cristo à noite. Calmo, sereno, sorrateiro, ele chega. Um desejo de conhecer aquela pessoa gloriosa chamado Jesus de Nazaré. Bom mestre, eu sei que tu vem de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu faz se Deus não for com esta pessoa. Jesus Cristo olha exatamente a necessidade, a carência de salvação que tinha dentro daquele homem. Louvado o nome do Senhor. E Jesus diz para ele: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. No versículo 9, Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus responde e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabe disso? Talvez, queridos, os mestres em Israel ensinavam as coisas pela metade. Igualmente no nosso tempo, tem os reformados que estão ensinando o evangelho pela metade, ensinando sobre os eleitos, mas de maneira errada. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que a Bíblia diz.
Os reformados estão dizendo que tem um grupo de privilegiado, os eleitos. E ensinam que a salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia nos ensina o seguinte: guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Você recebeu a salvação crendo em Jesus Cristo, permaneça crendo. Louvado o nome do Senhor, porque está escrito para aqueles que crêem na palavra: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará, sairá e o achará pastagem. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo é a porta. E para aqueles que entraram pela porta, que é Jesus Cristo, ele também diz: porfiai por entrar pela porta estreita, pela humildade. Porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Eu não faço parte dos reformados, eu faço parte dos transformados. Louvado seja o nome do Senhor. Quando aceitamos a Jesus Cristo pela fé, aleluia, o Espírito da regeneração trabalha em nossa vida, nos transformando, aleluia, diariamente para Deus. E a Bíblia diz: aquele que começou em vós a boa obra, até aquele grande dia vai terminar. Ele está trabalhando na minha e na tua vida, querido. Jesus Cristo já deixou dito: meu Pai trabalhou e eu trabalho até agora. Ele está trabalhando na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando aceitemos a Jesus, aquele que bebia, não bebe mais. Aquele que fumava, não fuma mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que trapaceava, não trapaceia mais. Aquele que falava palavrão, gíria, não fala mais palavrão, não fala mais gíria. Porque está escrito no livro de Pedro, 1 de Pedro 3, 10 e 11. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falam engano. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Se você era maldizente, no livro de Provérbios está escrito, Provérbios 26, 20 e 22. Sem lenha o fogo se apagará, não havendo maldizente, cessará a contenda. A Bíblia diz que é necessário, é mister, que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Nós somos daqueles que abençoamos, que queremos o bem, que oramos, que buscamos reconciliação. Não somos daqueles que promovemos contenda, não, de maneira nenhuma. E nós estamos vivendo em um tempo tão caótico, aonde homens e mulheres, servos e servas de Deus, por não vigiar, estão perdendo a estribeira, me desculpe a palavra, e levando uns aos outros aos tribunais, uns aos outros brigando, chicoteando. Está havendo nos meios sociais hoje, irmãos, homens chamados de Deus, mulheres chamadas de Deus, brigando entre si nas mídias sociais. Isto é vergonhoso.
Que Deus tenha misericórdia de nós. Não somos melhor do que ninguém, devemos vigiar. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Assim que aceitemos a Jesus Cristo, imediatamente fomos vestidos de justiça, louvado seja Deus. Agora o conselho da palavra para nós é esse: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Jesus nos vestiu de justiça e agora cabe a mim e a você nos revestirmos diariamente através da leitura da palavra, oração, jejum, comunhão uns com os outros, porque o dia está se aproximando. Louvado seja o nome do Senhor. Nicodemos ficou feliz da vida de ter o encontro com o Senhor Jesus, e as palavras do Senhor Jesus foi certeira na sua alma, no seu espírito. Jesus Cristo, pela sua palavra, transformou a vida de Nicodemos. Jesus, com a sua palavra, está transformando pessoas e pessoas diariamente. Louvado seja o nome do Senhor, porque a sua palavra é pura, verdadeira, eficaz. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o ser humano se encontra com Jesus, o seu caráter, se é mau, a palavra de Deus forja dentro de nós, seres humanos, um caráter ilibado. Aquela boca que antes falava gíria, não vai falar mais. Que xingava, não vai xingar mais. Que fumava, não vai fumar mais. Que era maldizente, não vai ser mais. Porque quando o ser humano tem um encontro perfeito com Jesus Cristo, a vida muda. Bendito o nome do Senhor. Os judeus examinavam ali a palavra de Deus, examinavam, e uma certa ocasião o Senhor Jesus estava diante deles. E o Senhor até os elogiou, dizendo: examinai as Escrituras, porque vocês cuidais ter nela a vida eterna, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. É bom ler, é bom examinar, mas o melhor é se humilhar diante dele, aceitando na sua vida a vontade dele. Louvado seja o nome do Senhor. E qual é a vontade do Senhor Jesus para conosco, seres humanos? Ele disse para Nicodemos: Nicodemos, seja crente, não seja incrédulo. A vontade do Senhor Jesus é que todos nós, seres humanos, sejamos crentes na sua pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Querido irmão, querida irmã, você que está parado, volte o quanto antes. Você que está fraco, fortaleça em Deus. Busque força, busque ajuda. Peça oração, peça conselho. Você que não é cristão ainda, aceite Jesus o quanto antes. Enquanto nós estamos no dia chamado hoje, no momento chamado agora, é momento de nos voltarmos para Deus. Que Deus vos abençoe, queridos. Compartilhe esse vídeo, dê um like, nos ajude a evangelizar, queridos. Que Deus vos abençoe rica e poderosamente.